Olá, eu me chamo Daniela Reiser, sou promotora de justiça e atuo há 18 anos em promotorias de justiça de entrância inicial no estado do Rio Grande do Sul. Também sou membro do GPVID, que é o Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, representando o Núcleo Central, a coordenação regional do Núcleo Central do grupo. Vamos conversar hoje um pouco sobre a importância da articulação da escola com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A escola, ela está inserida dentro dessa rede de enfrentamento à violência e ela se faz necessária a fim de se garantir a igualdade prevista na Constituição Federal de 1988 entre homens e mulheres, prevista em seu artigo 5º, inciso 1, como homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Mas essa igualdade efetivamente existe dentro da nossa sociedade? E de que forma nós podemos fazer com que essa igualdade formal, essa igualdade do papel, venha se transformar em uma igualdade material, aquela igualdade que coloca homens e mulheres efetivamente no mesmo espaço, com as mesmas condições, ganhando os mesmos salários, tendo os mesmos espaços e mesmas atribuições, não só profissionais, mas também no cotidiano, na vida doméstica. Porque nós sabemos que desde crianças, homens e mulheres, meninos e meninas, são tratados de maneira diferente. E isso se deve justamente a esse conceito de gênero, masculino e feminino, que vem culturalmente, que é uma construção histórica trazida até os dias de hoje. O menino, em regra, é estimulado à independência, jogos competitivos, a estar na rua, a criar independência, a se mostrar autossuficiente e não demonstrar sentimentos, enquanto a menina é estimulada a tarefas dentro do lar, a brincar de boneca, para aprender a cuidar dos filhos, a cozinhar, a cuidar da casa, a auxiliar a mãe, em regra, nos cuidados dessa casa, na limpeza, na arrumação dos quartos, em lavar a louça, enfim. Enquanto do menino se exige que ele tenha esta postura de domínio frente a uma postura de subordinação que se exige da menina. E essa ideia, ela cresce junto com a criança, cresce junto com o menino, cresce junto com a menina, de forma que o menino se transforma num adolescente, posteriormente em um homem adulto, em que sente a necessidade de dominar sobre o gênero feminino. Enquanto a menina tem essa tendência de se mostrar mais mansa, mais submissa às vontades e às determinações que vêm do gênero masculino. De que forma nós podemos igualar isso? De forma que nós não consigamos mais falar em dominação e em submissão. Por meio de leis que protegem justamente a parte que está numa situação de vulnerabilidade dentro dessa relação. E é por isso que se fez necessária a Lei Maria da Penha. É por isso que se fez necessária a constituição da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa rede, ela visa justamente a efetividade de 4 eixos previstos na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: a assistência, o combate, a prevenção e a garantia de direitos. A rede está prevista na Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha,
em seu artigo 8º, especialmente, que define que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, Estados, Distrito Federal, municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes integração operacional do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Nesse primeiro inciso do artigo 8º, nós já temos uma ideia justamente de quais são os órgãos que compõem essa rede de atendimento, especialmente à mulher vítima de violência doméstica, onde se destaca o Poder Judiciário, que tem extrema importância quando se trata das medidas protetivas que vão encerrar ou pelo menos cortar por um período de tempo o ciclo da violência que essa mulher está vivenciando. O Ministério Público, que também tem papel extremamente importante na análise das condições dessa mulher vítima de violência doméstica, com o encaminhamento adequado, não só da ação criminal, não só de eventuais medidas protetivas que entender serem cabíveis além daquelas já deferidas pelo Poder Judiciário, ou ainda recorrendo em caso de indeferimento dessas medidas protetivas, a Defensoria Pública na prestação da assistência judiciária para essa mulher vítima de violência doméstica, para fins de divórcio, fins de extinção da união estável que existia entre a vítima e o agressor, além de visitação de filhos, guarda ou ainda alimentos a serem pagos pelo pai às crianças. No momento que a gente trata da segurança pública, nós estamos falando das delegacias de polícia, sejam elas especializadas ou não no atendimento à mulher, e especialmente nos municípios menores, é a delegacia de polícia, não existe uma delegacia especializada, mas deve a delegacia de polícia estar preparada para o recebimento dessas informações, desses registros de ocorrência de violência contra a mulher. Também a Polícia Militar, a Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, recebe normalmente essas ocorrências, recebe essas situações de violência, normalmente no caso emergencial, quando os fatos estão acontecendo, então a Brigada Militar é acionada e pode interferir, inclusive, diretamente em um ato de violência doméstica que esteja sendo praticado. Na saúde, a importância dessa atuação em rede também, e aí nós estamos falando dos hospitais, dos postos de saúde, unidades de saúde, agentes de saúde, além daquelas outras áreas específicas, como o Instituto Médico Legal, que vai verificar e fazer o auto de exame de corpo de delito, que é a constatação de eventual lesão sofrida por parte da vítima, ou ainda, em caso de violência sexual, o encaminhamento que se faz necessário para eventual gravidez ou então doença sexualmente transmissível, de forma que a gente consegue fazer o tratamento tão logo a violência ocorra. Na área do trabalho, também é importante esse andamento, essa articulação da rede, a fim de que essa vítima em vulnerabilidade e muitas vezes vinculada, dependente financeiramente do agressor, consiga se tornar independente, consiga então um trabalho adequado em que ela consiga se manter e também aos filhos. E ainda a área da habitação, é importante que a rede esteja também atenta para essa questão e tenha esse acesso junto aos órgãos públicos, a fim de verificar eventuais casas-abrigo ou ainda casas de passagem, onde essas mulheres possam permanecer enquanto, logo após sair dessa situação de violência, sair da residência do agressor, e ainda dar o encaminhamento adequado para que elas consigam encontrar um local onde possam morar após isso, especialmente quando não existe uma família estruturada, não existe familiares que a própria assistência social possa buscar para auxiliar
e acolher essa mulher vítima de violência doméstica. E nós estamos tratando aqui especialmente da educação. De que forma a educação atua dentro da rede de enfrentamento à violência doméstica. Nesses 4 eixos, a educação ela é primordial quanto ao eixo da prevenção. Nós também temos o eixo assistencial e de combate, mas a questão da prevenção é extremamente importante quando nós estamos tratando das escolas. Isso porque as escolas, elas são um terreno bastante fértil e seguro para que esses alunos tenham um contato sobre as questões de gênero, sobre o respeito que tem que advir e que se deve entregar às mulheres, ao gênero feminino, e pela mudança desse paradigma em relação ao gênero. A Lei 11.340 de 2006 fala diversas vezes acerca da necessidade de campanhas educativas. Refere ali, no inciso 5 do artigo 8º, inclusive, a diretriz de promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral. A difusão da Lei Maria da Penha e de todos os instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. No inciso 8, prevê também a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. E ainda no inciso 9, a lei prevê o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse ponto, é importante que a gente destaque que não há uma disciplina específica que deve tratar da questão da violência doméstica e da questão de gênero. Nós podemos inserir em diversos pontos, em diversas disciplinas, a problemática da violência doméstica contra a mulher, a problemática do gênero. Nós temos excelentes livros disponíveis que tratam, que podem ser analisados pelos alunos em literatura, em português, que traz essa questão de gênero, que aborda essa questão da submissão da mulher e também do domínio do gênero masculino sobre o gênero feminino, que podem trazer discussões bastante interessantes dentro de sala de aula. Da mesma forma, nós podemos tratar essa questão nas artes, nós podemos tratar essa questão até mesmo em análise de comportamentos na educação física. Por que se atribui determinados esportes aos meninos, enquanto se delega outros esportes às meninas? Então, por que isso acontece? Isso decorre da escolha dos meninos e das meninas, ou isso decorre de uma imposição de gênero, onde nós vemos aqueles esportes de contato e com maior competição voltados para os meninos, e não para as meninas que vão fazer algum esporte, ou então a dança, ou outra atividade física que demande mais uma plasticidade e não uma competição, e não uma vontade de vencer, uma vontade de se sobrepor em relação aos demais. Então, é um questionamento que os próprios profissionais da educação têm que passar a se fazer. Por que a escolha de determinadas atividades dentro de sala de aula? Por que exigir de meninos e de meninas, dentre os adolescentes, também nós estamos incluindo isso, comportamentos diferenciados? Por que exigir que o menino não chore, que está chegando no primeiro ano, segundo ano, que já está nessa fase de adaptação? Por que exigir desse menino não pode chorar, olha ali, os coleguinhas vão estar olhando. E da menina acolher o choro,
tentar acalmar, de forma que se demonstrar maior naturalidade em relação ao choro e à demonstração de sentimentos por parte da menina e não por parte do menino. Porque isso também está construindo, é importante nesse desenvolvimento dessas crianças e é importante nessa noção que eles passarão a ter do gênero e do que se espera do gênero masculino e o que se espera do gênero feminino. Ainda a Lei 11.340 de 2006 refere que a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada, ou seja, é a rede trabalhando como um todo, tendo-se o contato com toda a rede, é a escola em contato com a assistência social, é a escola em contato com a saúde, é a escola em contato com a segurança pública, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública. É esse contato, é essas informações que muitas vezes acabam chegando ao conhecimento de terceira pessoa na escola, que vai possibilitar que a rede trabalhe de forma mais efetiva e se consiga tirar essa mulher do ciclo de violência que está sendo vivenciado. Então, essa articulação ela deve ocorrer na assistência social, Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção. O parágrafo 7º prevê que a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular os seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Então, essa previsão específica do parágrafo 7º do artigo 9º demonstra essa importância da escola também nessa readaptação da mulher e da família que vai com ela, para que ela esteja num local seguro, ciente e tranquila e segura de que seus filhos vão estar sendo acolhidos na escola mais próxima, né? Mais próxima da atual residência dela, de forma que os direitos dessas crianças também sejam garantidos quando há a necessidade de retirada dessa vítima da residência e do ambiente onde ela sofria a violência doméstica. Tendo em vista a necessidade dessas alterações dentro do âmbito educacional, prevista já pela Lei Maria da Penha, a Lei 14.164 de 2021 veio a alterar a Lei de Diretrizes e Bases para incluir a necessidade de conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, que deverão ser incluídos, portanto, como temas transversais nos currículos de que trata o caput do artigo 26 da Lei de Diretrizes, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição do material didático adequado a cada nível de ensino. Isso demonstra o quê? Que não só aos adolescentes, não só em nível médio, mas ainda no ensino fundamental, a partir do primeiro ano, há a possibilidade de nós trabalharmos a violência de gênero. Há a possibilidade de nós tratarmos da questão de gênero. E isso é importante justamente porque há esse desenvolvimento e essas crianças acabam levando com elas até a adolescência com uma ideia diferenciada do gênero feminino e masculino, buscando-se sim a igualdade entre ambos os gêneros. Fica instituída ainda pela Lei 14.164 a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente no mês de março em todas as instituições públicas e privadas de ensino da educação básica, com os seguintes objetivos. Atentem para esses objetivos da semana, porque ele não se limita à semana de combate. Ele deve ser atentado justamente dentro desses currículos de forma interdisciplinar durante todo o ano letivo. Primeiro delas,
contribuir para o conhecimento das disposições da Lei Maria da Penha, impulsionar a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e comunidade escolar sobre prevenção e o combate à violência contra a mulher, integrar a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento das diversas formas de violência, notadamente contra a mulher, abordar mecanismos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, os instrumentos protetivos e os meios para o registro das denúncias. Então, conheçam a rede do município de vocês. No momento que vocês tiverem conhecimento da rede, a delegacia de polícia onde é, a brigada militar onde é, a promotoria de justiça, já se tem um subsídio para tive conhecimento acerca de uma situação de violência. O que eu faço? Eu posso buscar a delegacia de polícia, eu posso buscar a brigada militar, eu posso buscar o Ministério Público do meu município, a fim de que eu seja adequadamente instruído sobre os próximos passos e essas autoridades, essas pessoas, possam dar o devido encaminhamento para que a situação de violência venha a cessar. Para isso, é importante capacitar os educadores e conscientizar toda a comunidade escolar sobre as violências afetivas. Porque a violência ela não se dá só no momento em que há agressão física. A violência ela se inicia de uma forma muito mais tênue. E ela começa por certas limitações e até algumas imposições que são disfarçadas de cuidado e de amor, como o ciúme excessivo, não usa determinada roupa porque eu gosto muito de ti, então eu não gostaria de te ver assim porque outros homens vão olhar para ti. Ou então, tá tão cansada, já tem todos os cuidados com a vida doméstica, com os cuidados da casa. Então, por que continuar trabalhando? Eu trabalho, eu trago dinheiro para dentro de casa, tu não precisa se preocupar com isso. Fica em casa, cuida dos nossos filhos. Então, essa violência, muitas vezes, ela vem disfarçada de cuidado e de amor, e que é justamente o início do ciclo da violência, que pode acabar se agravando para ameaças, ofensas e até mesmo agressão física. E, no âmbito mais grave, uma tentativa de feminicídio ou um feminicídio consumado. Então, nós temos que atentar para essas pequenas questões que muitas vezes estão naturalizadas por causa dessa ideia de gênero feminino e masculino, mas que podem estar indicando aí já um cuidado, atenção, porque algo está errado. Nós temos, então, que promover por meio desses programas a igualdade entre homens e mulheres de modo a prevenir e a coibir a violência contra a mulher. De que forma? É muito importante que se produza esses materiais educativos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos, inclusive, o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência à Mulher, que é o Enfrente Mulher, em que atua esse comitê, inclusive, na produção desses materiais. Nós temos disponível hoje para as escolas o grupo Gurias e Guris Desafios da Igualdade, que é de extrema importância para os educadores, para todos os profissionais que atuam dentro das escolas, justamente para ter uma ideia mais adequada sobre o que é a violência, mais adequada sobre as questões de gênero, para poder trazer com maior tranquilidade aos alunos essas questões que a lei exige que a escola trabalhe junto ao corpo discente. Nós temos, tanto aqui no Rio Grande do Sul, a Lei Estadual 15.702 de 2021, que institui também aqui no âmbito do Estado a Semana Maria da Penha nas escolas, a ser realizada anualmente na última semana do mês de novembro, nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. E o Comitê Enfrente Mulher, inclusive, tem produzido material para serem trabalhados em sala de aula justamente nas escolas durante essas semanas, um material bastante rico
também e que pode ser acessado via portal da educação na Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do Sul. Dentro dessa articulação da escola com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, de que forma a escola deve agir? É importante que todos os educadores tenham conhecimento que, ao tratar da violência doméstica, muito provavelmente podem chegar relatos aos professores ou outros profissionais que trabalham dentro da escola acerca de situações de violência, né? E isso pode haver esse relato por parte de crianças e de adolescentes em que elas estão vivenciando uma situação de violência na condição de vítimas ou ainda na condição de testemunhas. Acerca desse tema, o curso Gurias e Guris, Desafios da Igualdade, ele traz um ponto, um tópico especificamente a respeito disso e que trata de forma bastante detalhada sobre como fazer essa abordagem. Mas é muito importante que o educador tenha conhecimento sobre a necessidade de acolhimento dessa criança e desse adolescente que escolheu esse educador como a pessoa, ele elegeu essa pessoa como aquela que ele tem confiança para relatar sobre algo íntimo, sobre algo difícil. Porque vivenciar uma situação de violência, ainda que na condição de testemunha, é bastante difícil para qualquer pessoa, especialmente para uma pessoa em formação, como é o caso de crianças e de adolescentes. Então, nesse caso, acolham a situação, não deixem para depois. Se está no meio da aula, dentro do debate em relação à agressão, há necessidade de um cuidado na oitiva, na escuta dessa criança e desse adolescente. Chama um outro professor, alguém que possa assumir a turma, vá para um lugar reservado, de preferência a portas fechadas, em que não haja entrada e saída, de forma que a criança ou o adolescente consiga se sentir confortável e seguro para trazer o relato. Deixe que seja um relato espontâneo por parte da criança e do adolescente, que eles falem aquilo que eles se sentirem seguros para relatar e para revelar ao educador, ao professor, aquele profissional que vai receber e vai acolher esse aluno. Ouça atentamente, não interrompa, não questione, respeite o tempo dessa criança e desse adolescente. Não atribua essa função à terceira pessoa, não, eu vou chamar outra pessoa que eu acho que é melhor para você conversar. Não. Você foi eleito, então é com você que ele vai falar. E não tem como eu abdicar dessa função. Não, não tem. Porque como profissionais da rede, nós temos obrigação de dar o encaminhamento adequado. No momento em que nós temos conhecimento acerca de uma situação de violência, nós temos que fazer esse encaminhamento. Ah, pode ser que quebre, a criança ou o adolescente pede segredo, que não é para contar para ninguém. Nós temos que ser, sim, respeitar, honrar essa confiança que a criança ou o adolescente está colocando sobre as nossas pessoas, mas nós temos que deixar claro que esse relato vai ser encaminhado para as autoridades competentes. Não que vai ser espalhado, que o colégio vai tomar conhecimento, que todo mundo vai saber sobre a situação de violência. Não, pelo contrário. As pessoas que precisam saber e que precisam dar um andamento, não só para a assistência dessa vítima de violência, mas também para o combate e para o sancionamento, né, da conduta que está sendo praticada. Então, ao final do relato, pergunte se há algo mais que o aluno ou a aluna quer falar e esclareça essa necessidade de encaminhamento. Para que o professor também não, se ele se sente incomodado de poder encaminhar, da necessidade de fazer esse encaminhamento acerca do relato de violência, a possibilidade, e é o mais adequado, que a própria escola encaminhe uma notificação acerca da situação da violência. E como, em regra, se trata de adolescentes ou de crianças, fazer esse encaminhamento pelo Conselho Tutelar,
para que então o Conselho possa aplicar eventuais medidas protetivas, porque o Conselho Tutelar tem essa possibilidade, tem essa legitimidade, medidas protetivas em relação a essa criança e adolescente de forma mais urgente ou encaminha ao Ministério Público em caso de necessidade de alteração de guarda ou então acolhimento dessas crianças ou desse adolescente vítima de violência. De qualquer forma, o encaminhamento precisa ser feito. E é sim obrigação de toda a sociedade levar quaisquer fatos de violência que se tem conhecimento às autoridades competentes. A articulação, portanto, com esses serviços de assistência social, segurança pública, justiça e saúde também são importantes para trazer informações aos alunos acerca dos programas existentes na rede, porque muitas vezes eles não vão relatar a situação de violência ao professor, mas eles podem, com conhecimento acerca da rede, eles mesmos buscarem esse auxílio, eles mesmos buscarem o relato dessa situação de violência, ou ainda buscar algum outro adulto em quem tenham confiança e que pode então acionar a rede de proteção à mulher vítima de violência. Então, a escola pode e deve convidar os órgãos especializados e não especializados de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar para o ambiente escolar, para atuação articulada e interinstitucional no combate à violência de gênero. A informação, ela é extremamente importante para nós conseguirmos terminar com o ciclo de violência vivenciado pela mulher. Porque a educação, como já diria Paulo Freire, não transforma o mundo. A educação muda pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Obrigada pela atenção.